Entrevista do dia hoje recebendo o prefeito municipal de Itaiópolis, Ivan Reck, e a sua vice-prefeita Carolina Gaio. Hoje nós vamos falar sobre os 100 primeiros dias do governo municipal de Ivan e Carol. Ivan, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal de Mais News. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da Demais FM. Uma satisfação, né, retornar aí novamente, né, para falar um pouquinho aí desses primeiros 3 meses e meio de gestão. Carol, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez também ao Jornal de Mais News. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio de Mais FM. Uma satisfação estar novamente aqui, falando um pouquinho para a população sobre os trabalhos desenvolvidos na Prefeitura Municipal. Tá certo, eu gostaria de começar, eu vou manter o microfone de ambos aberto para que vocês possam se complementar durante a entrevista. Eu gostaria que vocês pontuassem aos nossos ouvintes o que vocês consideram as principais conquistas desses 100 primeiros dias de governo aqui no município de Itaiópolis. Sandro, primeiramente, corrigir, né, e pedir desculpa, eu falei Anderson, né, Sandro, Tá né? tudo certo, porque o Anderson Passos também faz participação aqui no jornal. Eu estava agora há pouco conversando com o Anderson dos Bombeiros e acabei me convocando aqui. Sem problema. Anderson e Sandro, então fica aí as minhas escusas. Então, Sandro, primeiros 3 meses e meio de gestão, primeiramente, né, primeiro mês é o primeiro mais difícil, onde você precisa organizar a equipe, né, você precisa formar, então, um modelo de tomada de decisão também, né, uma estrutura de trabalho, uma sequência de como as coisas elas vão acontecer, de que forma que serão organizados. Então, demandas iniciais, né, principalmente a questão de manutenção de frotas de máquinas, né, é um desafio e foi um desafio, então trabalhamos e ainda não conseguimos contemplar tudo isso, ainda estamos trabalhando quanto a isso. Mas hoje já temos aí praticamente 75% da nossa frota de máquinas disponível, né? Então isso acho que já foi um avanço também. As pessoas já começam a sentir isso também nos trabalhos que a gente vem fazendo, principalmente na área do interior do município. Um grande ganho, um grande avanço, acho que uma grande ação que a gente conseguiu foi realmente conscientizar o nosso governador que Itaiópolis precisa de ajuda, né? E conseguimos aí emplacar praticamente 14,3 milhões de investimento diretos no nosso município nesse próximo ciclo. Aí, quando eu falo próximo ciclo, assim, o dinheiro não vem amanhã. Agora tem toda uma sistemática de construir projetos, de fazer os planos de trabalho para que os recursos comecem a vir. Mas isso é um cenário aí de 18 meses, né? Talvez esse ano e o restante do ano que vem, né? Para a gente realmente emplacar esses 14,3 milhões, como a gente, né, tratou disso na coletiva aí alguns dias atrás. Também já estamos com 2 equipes de médicos, né, a mais, né? Então uma equipe completa a mais no posto de saúde central e uma equipe a mais também de médicos lá no posto de saúde do Bom Jesus, que começou a trabalhar agora faz 2 semanas. Então, nós tínhamos 9 equipes, hoje temos 11 equipes. Então, isso também é um avanço substancial aí também para o atendimento da população. São mais consultas, né? São mais atendimentos que a gente vai estar, então, colocando à disposição da população. Quando eu falo em mais 2 médicos, não é só os médicos, né? É toda a estrutura de equipe que acompanha o médico. É o enfermeiro, é o auxiliar de enfermagem que vai estar lá à disposição para atender a população. Também no hospital, né, nós colocamos mais um médico também no período de final de semana, né, que a gente percebeu que também a demanda de atendimentos no hospital cresceu. A gente também estruturou o hospital para dar atendimento à demanda que precisa. Então, todas as equipes estão completas, todo o quadro está completo, com todos os enfermeiros, com todos os médicos aí para atender a população. Então, em termos de saúde, acho que a gente avançou já legal nesse início aí, já organizando essas equipes de trabalho. Na parte de obras também, nós conseguimos avançar aí na compra de alguns equipamentos para dar estrutura de trabalho, tanto para a parte urbana, como também para a parte rural. Então, são 5 novos equipamentos que já chegaram, uma escavadeira, né, uma PC, uma carregadeira, uma reta escavadeira, uma mini carregadeira e uma mini escavadeira. Então, esses recursos, uma parte, eles são advindos de emendas parlamentares, né, que a gente está gastando, então. É um trabalho que você vai construindo ao longo do tempo. Então, é um trabalho que a nossa base já vinha construindo também há alguns anos. Esse dinheiro vai chegando e, à medida que vai chegando, você vai, eventualmente, complementando com algum recurso próprio para que o negócio aconteça, né? Às vezes,
deputado, ele não manda o recurso completo para adquirir aquele equipamento, ele manda uma parte, mas é melhor tu receber uma parte do que tu não receber nada. Então a gente vai complementando com recurso próprio. Recursos esses que a gente também precisa ser sincero, que ficaram da outra gestão também, algum recurso em caixa que a gente está podendo, então, fazer essas ações aí de início de governo. Também nós criamos o Departamento de Educação Especial para atender as nossas crianças, né? Eventualmente com algum problema. Então, é um departamento que não existia, né? Nós nomeamos aí 25 professores efetivos para a área de educação especial para fazer atendimento de segundo professor nas salas de aula, e alguém precisa acompanhar essas pessoas também, precisa treinar essas pessoas, e precisa também cobrar resultado dessas pessoas também. E também, né, criamos e já temos a profissional atendendo o Departamento de Assistência ao Idoso, né, que também era uma demanda que sempre existiu, né? Nossos grupos de idosos precisam de um carinho, precisam de olhar e também precisam de uma assistência especial. Então, já estamos com essa equipe também montado, né? Um orientador físico e também uma pessoa, né, que está focada para trabalhar junto em ações junto aos nossos grupos de idosos. Então, basicamente, acho que essas foram as principais ações, né? Sem contar melhorias aqui na área urbana, manutenções, que é uma coisa que tem diariamente aí buraco para fechar e demanda para fazer e tubo que quebrou, né? E como também a melhoria nas estradas rurais, né? Aos poucos a gente vai empedrando, a gente vai patrolando, a gente vai fazendo bueiro. Abrimos a serra lá do rio Itajaí, a serra do Rutes, né? Foi quase 2 quilômetros de abertura. Fizemos mais 6 bueiros naquele trecho, né? Para justamente melhorar o acesso do pessoal lá de Santa Terezinha para Itaiópolis. Então, aos poucos, a gente começa a organizar e começa, então, a ter um ritmo de trabalho, né, organizado, e as ações elas começam a aparecer. De fato, Ivan, achei que você não fosse tocar no assunto da serra do Rio Itajaí, ali a serra de acesso a Santa Terezinha, Serra do Rutes. Mas a gente ouviu muitos comentários em relação a essa serra, muitos elogios que a gente não sabe, né? Porque muitas vezes a crítica chega até as pessoas, né? Até o poder público. E às vezes o elogio não chega. Mas a gente recebeu vários elogios, né? Inclusive eu fui 2 ou 3 vezes para lá e mudou completamente a serra, né? Do que a gente tinha, porque ela está hoje. Então, com certeza, é uma das ações de bastante importância para esse acesso entre o Planalto Norte e o Alto Vale do Itajaí, que é um dos principais hoje, né? E que é bastante utilizado aí pelas pessoas. Parabéns para vocês aí por essa iniciativa. A gente continua a nossa entrevista. Antes de fazer a próxima pergunta, eu só queria lembrar você que está me ouvindo pelo rádio que você também pode assistir através do Facebook. E se você perder algum detalhe dessa entrevista, ela vai ficar gravada e também a gente vai publicar ela nas nossas páginas e no YouTube. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os maiores desafios que vocês enfrentaram aí nesses 100 dias, né? Foram muitas coisas, o Ivan até comentou que o primeiro mês geralmente é o mês mais complicado, o mês de se adequar à situação, conhecer o ambiente, entender a funcionalidade das coisas para fazer a coisa fluir, né? E claro, junto com esse entendimento, as coisas precisam, o básico precisa ir correndo junto. Mas o que foi mais desafiador na gestão de vocês nesses 100 dias, Ivan e Carol? Os desafios, eles sempre vão nos acompanhar, né? Em maior proporção ou menor proporção, mas a gente sabe que a gestão toda, nós teremos muitos desafios. Então, inicialmente, como o Ivan comentou, a questão do maquinário, então nós tivemos que estar investindo recursos, né, na ordem de em torno de R$2 milhões para a recuperação de maquinários. Então, essa foi uma grande dificuldade inicial, porque não haviam maquinários disponíveis e não haviam servidores disponíveis também. Né? Nós todos sabemos daquela questão do seletivo do ano passado, dos problemas que aconteceram, e eles impactaram não só o setor de obras, mas também a saúde e principalmente a educação. Então, um desafio muito grande foi colocar todos os professores em sala de aula, justamente por causa desse seletivo, né, que nós tivemos que relançar as provas, né? Então, foi um processo que demorou mais do que nós gostaríamos que tivesse demorado. Mas, felizmente, agora nós estamos com todas as equipes completas, né, principalmente na educação. Eventualmente, tem o desligamento de um ou outro professor, mas, na sequência, eles já são, né, recolocados. Então, com relação a recursos humanos, né, foi um grande desafio, né, nesse início de gestão. A questão também do material britado, as pedras, né, que continua sendo e sempre vai ser um desafio para o município devido à extensão territorial. Então, nós temos muitos quilômetros de estrada para manter, mais de 3.000 quilômetros, e as pedras, elas são necessárias, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que foi feito no Itajaí,
É um trabalho que nós queremos fazer em outros locais também, mas precisamos também de estrutura, de maquinários, pessoas e material britado. Então, para resolver essa questão, nós estamos contratando agora, já está em andamento, né, estudos para licenciamento de mais 5 pedreiras. Esse é um trabalho junto com a Ampanorte e com a Codeplan. E com essas liberações, né, que é claro que não são imediatas, nós teremos um material, né, disponível, né, maior quantidade, podendo inclusive iniciar o Porteira Dentro. Tem muitas pessoas perguntando sobre o Porteira Dentro, mas nesse momento realmente nós não temos condições de executar, né? Nós temos as pedras suficientes apenas para manutenção, né, das estradas rurais e manutenção em pontos específicos, né? Nós não temos condições de fazer as estradas de ponta a ponta, apenas nas áreas que tem maior necessidade realmente. Então, essa também foi uma dificuldade que estamos, né, buscando as soluções. Outra questão que o Iva também comentou com relação às equipes, né, nós temos tudo que vai chegar à população de obras, de serviços, ela passa por um sistema de compras e de licitação. Então, esses setores também estavam bastante defasados no sentido de equipe realmente, né, poucas pessoas trabalhando. Então, nós chamamos do concurso vigente analistas de licitação, que são pessoas que estão já trabalhando no município para dar vazão realmente a todos esses processos licitatórios que precisam acontecer, né? Na gestão pública, nós não podemos escolher o fornecedor, né? Nós temos que licitar. Então, esse é um processo burocrático que leva realmente bastante tempo. Então, nós estamos organizando essas equipes para que elas sejam mais ágeis, né? E que a gente possa levar os serviços mais rápidos para a população. E um último ponto que eu gostaria de destacar com relação a um grande desafio que nós temos é a questão do lixo, né? Então, o poder público ele faz a sua parte, né, com relação à coleta, à destinação, né? Nós trabalhamos agora na questão das licitações, né, para destinação, agora a licitação também para coleta e transporte. Então, o serviço público ele é oferecido para a população, mas o que nós precisamos realmente agora é fazer um apelo para que todos colaborem com relação à questão da colocação do lixo, né? Nós vemos nos finais de semana, nos dias que não tem coleta, as pessoas colocando nas lixeiras esses lixos. O que acontece? Os cachorros eles vão virar o lixo, vão atrair insetos, né? E isso tudo prejudica também a saúde pública. Então, é realmente um apelo que nós fazemos à população, porque não é um trabalho só da prefeitura, é um trabalho que nós precisamos que as pessoas se unam, né? E que a gente possa ter uma cidade mais limpa, mais organizada, com o apoio de todos. Então, de uma forma geral, né, esses foram os principais desafios. Conforme eu mencionei, nós vamos ter desafios por toda a gestão e estamos buscando as soluções realmente para resolver. Essa questão do lixo, a questão da coleta de recicláveis, em breve também será organizada. Nós vamos fazer um repasse, né, para a Camarita, para que ela possa fazer essa coleta de forma organizada. Então, as pessoas vão ter os dias e os horários, né, que a coleta vai passar, já vai ajudar. Mas esse apoio da população ele é fundamental nesse sentido. E quando você fala na questão do lixo, Carolina, é importante a gente frisar que nós somos uma cidade turística, né? E que final de semana a gente recebe muitos visitantes na nossa cidade e esteticamente, né, deixando a saúde pública em segundo plano, mas falando da questão estética, né? Qual é a visão que nós, munícipes, queremos passar para os visitantes aqui de Itaiópolis, né? A gente fala tanto em atrair pessoas para o turismo rural, para o turismo religioso, mas e no final de semana, quando as pessoas vêm para cá? Quando de fato elas vêm visitar, qual é a visão, qual é a imagem que a gente passa do nosso município para esses visitantes que chegam aqui e encontram uma cidade suja, cheia de lixo espalhado, porque a pessoa não teve a consciência de colocar o lixo no momento correto, no horário correto, na data correta, para que seja feito o descarte correto aí também. Então, eu acho que é uma questão que a pessoa pode sim mudar esse hábito, né, entender essa situação e pode ajudar sim. Isso não depende somente do poder público, com certeza. Falando agora do futuro, os próximos 100 dias, o que nos esperam, o que a população pode esperar, o que nós temos no radar aí e quais são as prioridades de vocês, Ivan e Carolina? Então, Sandro, nós estamos agora fechando aí um plano de investimento para a área urbana, né, na questão aí de pavimentações de vias. Né? Então, nós estamos mapeando aí as ruas, o qual nós estaremos, então, Sandro, contratando projeto, né, empresa de engenharia para fazer os projetos. Hoje, eu diria assim que a grande lacuna que nós temos é
projetos à disposição, projetos em mãos para a gente fazer as obras, entende? Então, são muitas demandas, as nossas equipes elas ficaram concentradas praticamente nesses últimos 6 meses em 2 grandes projetos, que foram o projeto do novo posto de saúde lá do Bom Jesus e agora a escola nova aqui do bairro Lucena, a escola de tempo integral. Então, são 2 projetos grandes que demandaram aí uma atenção especial do nosso corpo técnico de engenharia para que a gente não perda esses recursos, né? Para que a gente garanta, então, que esses recursos eles venham para Itaiópolis. O posto de saúde lá do Bom Jesus ele já foi licitado, nós já temos a empresa escolhida, né? Agora está em fase de recursos, e ainda nesse primeiro semestre a gente vai lançar a licitação também da escola lá do bairro Lucena. Então, terminando isso, nós temos alguns recursos já disponíveis, por exemplo, para reformas de postos de saúde. Contagem Xadec, Moema, Distrito. Então, nós estaremos trabalhando agora nesses projetos, né, de recuperação desses ambientes, de reforma, e também precisamos de projetos de pavimentação. Os projetos de pavimentação nós vamos contratar pela plataforma do Sim Catarina, né? Serão aproximadamente aí 10 quilômetros de pavimentação que nós vamos contratar projetos de todas as áreas. Alguns desses recursos provenientes do governo federal, alguns de recursos próprios da arrecadação do IPTU, né? Então, a gente quer investir agora nesse próximo ciclo, agora, em torno de 18 meses, aproximadamente de 12 a 15 milhões em pavimentação urbana. Além disso, também a gente está preparando os planos de trabalho para aqueles 5 milhões do governo do estado, né, para aquisição de máquinas. A ideia é a gente adquirir mais 5 caçambas e mais uma patrola, com aqueles 5 milhões advindos lá do governo estadual. Então, a gente vai ter uma estrutura de trabalho, né, adequada também para a área rural. Além disso, como a Carolina falou, nós precisamos liberar mais pedreiras, urgente, porque com isso a gente melhora muito a logística, melhora a disponibilidade de material e a gente consegue economizar e fazer mais. Então, esse é o grande desafio, né? Até o final do ano, tentar emplacar aí, tentar regularizar, tentar liberar mais 5 pedreiras. Isso não é um trabalho fácil, né? Até porque se fosse fácil, alguém já teria feito, né? Estaria pronto, né? Então, nós contratamos uma empresa especializada nisso, onde tem um engenheiro de Minas, onde tem um geólogo, para justamente fazer esse mapeamento, regularizar isso na Agência Nacional de Mineração e, na sequência, fazer a liberação nos órgãos ambientais. Então, são 2 liberações. Primeiro, junto ao Ministério de Minas e Energias, que ele nos diga, ó, pode explorar o material, e na sequência tem toda a questão ambiental e também de recuperação ambiental para a gente poder explorar o material. Então, diria que esses são os grandes objetivos, né? A gente preparar projetos, né, para que no segundo semestre a gente comece a licitar aí uma gama de obras aí, né, para ser executada nos próximos 12 meses. Né? Então, a gente vai estar anunciando isso nos próximos dias também, assim que a gente fechar quais são as ruas, qual será o plano de investimento, a gente vai estar voltando aqui e vai estar divulgando isso aí para a população também. Ainda não temos, então, corretamente já o plano de ruas. Nós já temos isso mapeado, né? Nós estamos agora verificando quanto isso vai nos custar em projetos, a disponibilidade de financeira, que ruas eventualmente, porque algumas ruas já têm um pedaço do projeto feito, né? E agora a gente quer interligar todas essas ruas, né? O que a gente viu muitas vezes? Faz uma rua lá no meio e fica um pedaço de um lado, fica um pedaço do outro, fica um pedaço para baixo, fica o outro pedaço para o outro lado. Então, a gente está mapeando isso tudo, né? Onde a gente precisa começar a finalizar os blocos, né? E, às vezes, quando você concentra a pavimentação num único local, ela te custa menos, porque tu já faz todas as interligações da coleta pluvial de água, né? Depois não precisa ficar fazendo emendo, não precisa ficar fazendo remendo, né? Então, você vai avançando, né? E você vai finalizando isso. Nós precisamos começar a finalizar, né? Pegar de um lado, vamos acabar para cá, vamos terminar para lá, vamos avançar aqui, né? Para que a gente consiga realmente também melhorar a mobilidade, né? Entre o centro e os bairros, né? Então, isso a gente precisa fazer. Uma notícia boa, né, Sandro? Né? As máquinas já estão no trecho, já estão começando hoje também a revitalização e o término da revitalização da 114. Então, peço aí para que todos que trafegam também nesse trecho, principalmente lá do Trevo até o centro, onde a gente vai estar começando essa obra a partir de hoje, que tenham cuidado também quanto à questão de segurança no trânsito e principalmente com a questão de velocidade nesse trecho aí, que vão ter máquinas na pista. Perfeito, então.
Ivan, Carolina, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nos nossos estúdios, trazendo aí o que foi prioridade para vocês, o que foi desenvolvido, o que foi desafio para vocês nesse período aí de 100 dias de gestão municipal. Desejar muito sucesso aí nos próximos 100 dias para vocês, né? E sempre colocar os microfones da Demais FM à disposição de vocês para qualquer situação, para que vocês possam informar a população e que possam trazer sempre boas notícias para os nossos munícipes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Obrigada, então, Sandro, né, pela oportunidade. Agradecer mais uma vez a Demais FM, que sempre nos deixa as portas abertas, né, para informar a população. Dizer a todos que estamos à disposição, né, podem nos procurar, ir até a prefeitura, as equipes estão preparadas para atender, né, sempre que houver alguma necessidade, também reclamações, sugestões, né, como você mencionou, às vezes elogios, né. Então, nós estamos aí de portas abertas para atender a todos, porque esse é realmente o nosso papel, né? De servir e prestar o melhor serviço à nossa população. Sandro, obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E assim, nós não estamos aqui para prometer e para dizer que nós vamos resolver todos os problemas, mas a gente vai trabalhar muito, né, para resolver, né, os problemas da população. Nós temos sempre dito isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver um problema. Vamos resolver os problemas e assim as coisas começam a avançar. E seria uma hipocrisia nós também dizer que nós vamos fazer isso tudo no primeiro ano, tudo no primeiro mês, são 4 anos de mandato. E nós temos um plano para os 4 anos. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas e por que não veio na minha rua ainda, por que não veio aqui? Tudo é uma sequência de trabalho. Alguém tem que ser primeiro e alguém tem que ser último, né? E a gente precisa decidir isso em algum momento, né? Sempre digo, né? Eu prefiro falar um não de verdade do que um sim de mentira. Tá? Então, às vezes, fazer gestão também é dizer, olha, agora não é a sua vez ainda, agora não dá, agora não posso, agora não tenho recurso, mas estamos trabalhando para avançar em todos os setores e a população pode ficar ciente que a gente vai trabalhar e vai trabalhar muito. Perfeito, então ouvimos o prefeito municipal de Itaiópolis, Ivan Heck, também a vice-prefeita do município, Carolina Gaio, falando aí sobre os 100 primeiros dias de gestão.